Olá, meu nome é Tainá Zanotti, eu sou psicóloga de formação, artesã de paixão. Para quem não me conhece ainda, eu hoje trabalho com resina, dou mentoria também para artesãs, mas o meu lado psicóloga, pessoa, sempre me traz para o Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental, e o Setembro Amarelo, que fala sobre o mês de prevenção ao suicídio. Eles estão no calendário da Organização Mundial de Saúde, e o Setembro Amarelo ele fala justamente sobre essa, como a vida importa, né? E o lema desse ano é: se precisar de ajuda, peça, né? E é muito importante. Primeiro, eu acho que é válido me apresentar para vocês nesse primeiro vídeo, para nos próximos fazer mais sentido de por que eu estou fazendo essa série, por que eu tô com essa cara tão acabada num vídeo e com esse fundo. A gente vai vendo uma transformação e tudo vai fazer sentido para você aqui acompanhar até o final. Não são vídeos longos, a ideia não é ter vídeos longos, para a gente poder realmente abordar esse tema de uma forma mais leve e mostrar que a vida importa sim, que às vezes a gente passa por uma fase difícil, mas que tudo na vida tem solução. Então vocês vão entender esse cenário geral, todo esse contexto, tá? Eu pensei muito no que falar nesse primeiro vídeo, eu acho que nada melhor do que me apresentar e contar uma experiência que eu tive na faculdade que me marcou muito sobre esse fato. Eu sou capixaba e escolhi passei, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, morei 18 anos no Rio, porque eu fui crescendo, enfim, fui fazendo faculdade e fui trabalhando na área de RH, de gestão com pessoas. Então eu ouvia diversas histórias, conversava com muitas pessoas. Eu tinha uma vida muito confortável aqui, como eu falo, da zona de conforto para a zona de acomodação. Então eu tinha uma vida muito confortável, mas eu queria mais. Então sair da minha zona de acomodação e ir para o Rio de Janeiro, fazer a faculdade, era trazer até mais conforto para a minha vida e para o propósito que eu tinha. Quando eu estava no Instituto de Psiquiatria, fazendo uma aula sobre o suicídio, era uma aula especificamente sobre esse tema, eu lembro que a professora ela falou assim: olha, quando você tem um paciente na clínica, é importante aqui dizer, eu não sou terapeuta clínica, eu nunca cliniquei, tá? Mas como esses relatos, né, tudo isso que a gente vê, eu vou trazer um pouco desses conceitos, mas também trazer muita história de vida, né, do que eu ouço, e para trazer para as pessoas um pouco dessa perspectiva, com algumas técnicas também, que para a gente poder sair do que a gente está, né, às vezes a gente está no emaranhado, nesse fundo bagunçado, para poder ir para algo que a gente consiga passar por uma fase difícil. Então, eu na faculdade, a professora fala que quando você está na clínica, você precisa perguntar para o paciente se ele já pensou em se matar, se ele tem ideação suicida. Eu era uma aluna muito quieta e eu não costumava perguntar nada, né? Era mais na minha. Mas naquele momento eu falei: ué, não entendo. Como assim eu vou dar a ideia para a pessoa? E aí a professora falou: não, você não está dando a ideia. Se a ideia existe, ela já está lá. Você precisa acessar essa ideia para você trabalhar melhor a linha de tratamento e saber que realmente há um risco. E eu lembro que tinha um seminário no dia seguinte para apresentar e eu não consegui dormir pensando nisso, sabe? Na questão do suicídio, do que ela falou, de como é que você pergunta e tudo mais. Então aquilo me impactou muito. E além de ter trazido esse impacto, é lógico que você tem técnicas, né? Você não chega para a pessoa numa primeira consulta e fala: ei, você pensa em se matar? Lógico que não, né? Por isso que as pessoas elas se formam, clinicam e vão evoluindo no estágio para poder passar da melhor forma e tratar da melhor forma as questões que as pessoas trazem. Mas aquilo, como eu falei, me marcou muito, porque eu me pensava na clínica falando como é que seria, né, a minha reação com uma pessoa que realmente tinha aquela ideação suicida. E ao longo dos anos eu conheci várias pessoas que que faleceram, né, por suicídio, mas também que tinham essa ideação
e muitas vezes eu não sabia o que falar. E eu sempre falava, procure ajuda, e indicava um terapeuta, enfim, fazia o que eu podia. Bom, quando a gente para pensar nisso, né, a vida ela é muito importante. O que leva uma pessoa a fazer, cometer o suicídio, a ter esse ato, e por que a gente tem um mês da prevenção? Segundo o site oficial do Setembro Amarelo, quase 40 pessoas em média por dia tiram suas vidas no Brasil. E a vida é o bem mais precioso que a gente tem. E além de você tirar a sua vida, muitas vezes é um ato de desespero, porque você não sabe mais para onde seguir, você vê essa bagunça e você não sabe nem como começar a arrumar. Fica a dor para quem tem que lidar com a perda daquela pessoa. E aí as questões de, mas se eu tivesse percebido, mas se eu tivesse ajudado, e se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito isso. Então como que a gente pode fazer e o que a gente pode fazer com essa questão, né, de lidar também com uma pessoa que tem a ideação suicida, não só para quem tem, mas lidar com quem tem. Então a minha intenção é trazer aqui, durante esse mês, chamar atenção para alguns fatos relevantes, como os estigmas de quem tenta tirar sua vida realmente não quer se matar. Não é assim. Então tem muito preconceito, tem muita vergonha, né? E tem muito eu não vou falar para não ser julgado, porque automaticamente a gente julga. Então se alguém chega para você e você fala assim, se alguém chega para você e fala, eu tô desanimado com a vida, não quero mais viver, você logo vai falar, para com isso, você tem tudo, né? Isso não é ajudar. Então a gente tem que pensar realmente no que é ajudar. Às vezes falar é o melhor remédio, às vezes escrever é o melhor remédio. E a gente vai falar sobre o meu querido diário, que é uma técnica que eu gosto muito. E outra coisa que me marcou na faculdade também, para vocês me conhecerem um pouquinho mais, é que na Gestalt Terapias falava-se da figura e do fundo, né? Imagina aqui que vocês estão vendo a minha figura e aqui tem o fundo. E imagina que eu só consigo ver a figura, eu não consigo ver esse fundo. Ou seja, eu tô numa situação que não é legal, uma situação talvez de perda, de luto, enfim, alguma situação ruim que me leva a uma tristeza profunda, mas eu não consigo ver uma saída para isso, eu não consigo ver o fundo. Eu não vejo como que eu posso sair daquela situação. Isso também é um conceito legal e que a gente vai explorar por aqui um pouco, né? De como que a gente faz para sair da figura e ir para o fundo, para sair dessas situações. E também no site oficial fala que muitas vezes a ideação suicida, o ato em si, ele vem de transtornos mentais ou de problemas mentais que são mal curados ou não são curados, são negligenciados. As pessoas hoje em dia ainda têm vergonha de dizer que estão com depressão, que estão passando por um momento de depressão ou de ansiedade, ou que tem alguma coisa que não tá legal. E tem esse estigma de, vou procurar ajuda, vou parecer louco, eu não posso ser doido. Como é que eu vou falar no meu trabalho ou pra minha família que eu vou ao psiquiatra, que eu vou ao psicólogo? Então, todo esse preconceito dificulta muito o tratamento ou a ajuda para você realmente conseguir ver o fundo. Então, o meu convite aqui é para que a gente possa realmente refletir sobre esse tema, que é um tema sério, ele é um tema que ele traz uma carga emocional grande, mas de uma forma leve e que a gente possa ajudar as pessoas, ou se for o seu caso também, que você procure ajuda, se você se identificar. E um outro detalhe para quem não me conhece, eu sou muito vida real. Então eu tô aqui, por exemplo, com esse cabelo preso, com essa cara acabada, fazendo a live dessa forma, tudo tem um motivo. Por quê? Porque às vezes a gente fica com vergonha, o meu cachorro tá latindo, com medo de se expor, porque os outros vão julgar. Então nós temos que lidar também com a perfeição. E quem é perfeito? Se nem Jesus agradou todo mundo. Então saber dosar tudo isso, e aí a gente vai ver essa mudança aos poucos, os momentos em que isso é necessário, eu acho que vai ser bem legal. E é por isso que eu tô aqui, independente de qualquer julgamento, mostrando a vida real. À noite, já depois de um dia de trabalho cansativo, mas para trazer esse tema tão importante, que eu acho tão relevante.
Eu espero que você goste. Vai ser um vídeo por dia pra gente falar sobre diferentes temas e que você realmente aproveite. Se você está nessa situação de não conseguir ver o fundo para poder sair de um momento não tão legal na sua vida ou para poder também ajudar a pessoa que precisa, ok? Então conte comigo. Se gostou, compartilha com a pessoa que precisa passar por essa jornada com a gente, tá bom? Um grande beijo, até amanhã.